Senhor presidente, Arildo, senhores vereadores, o que é o poder público? O poder público, ele não é titularidade de quem está no governo. O poder, em tese, ele é do povo, porque o povo, através do sufrágio universal e do voto, dá ao mandatário, a pessoa que tem o mandato, a condição de representá-lo. E é justamente aí que está o senso da democracia. O processo democrático está em fazer com que o poder público cuide das pessoas. Qual que era a tese neoliberal do PSDB? Qual que era a tese mesquinha, triste, da globalização, que me lembra englobamento, englobação, né? Ela é uma tese de que o Estado tem que ser mínimo. Ou seja, o PSDB, e o Carlão está contra o PSDB, daqui a pouco vai ser expulso do PSDB porque ele está defendendo teses sociais, que é o Estado que cuida do povo, do pobre, o Estado que se destina à condição e à construção de defender aquele que tem pouco ou que nada tem. É uma tese estranha aos tucanos. Tese natural dos tucanos é acabar com a democracia. Essa é a tese que Tucano entende. E aí, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que esse é um projeto de inclusão, de dar àqueles que não têm condição, capacidade de que eles vão ao poder público poder partilhar daquilo que a sociedade mais abastada tem. Aliás, naturalmente, vem justamente da sociedade mais abastada esse senso de não democracia. Vem justamente dessa classe média, muitas vezes hipócrita, que acaba fazendo do seu processo de poder e de endinheiramento achar que não existe pobre nem necessidade no mundo. É justamente aí que entra um projeto de lei como esse, que dá a condição legal, moral, de oferecer para a sociedade e para os marginalizados a condição de acessar, pela via da legalidade, sem a dependência do favorzinho do vereador ou do prefeito de plantão. Quem está de plantão? O tempo é determinado, no nosso caso, 4 anos. Dá ao cidadão a condição de que ele vá até o poder público e no local correto reivindique, em razão da sua vulnerabilidade social, a condição de exigir do poder público que ele lhe dê aquilo que lhe está faltando. Pela falta de dinheiro, o óculos, a perna mecânica, a cadeira de roda, a passagem para poder voltar para a sua terra de origem, que tem que ter um controle efetivo, porque evidentemente que não é para fazer turismo, não é para ir lá e daqui a 3 dias voltar para cá. Precisa ter um cadastro por CPF para que a pessoa não venha 2 ou 3 vezes no ano falar que está com uma situação de vulnerabilidade. Não é turismo, é condição de dignidade para que a pessoa vá até a sua origem e lá se restabeleça na sua humanidade, na sua integridade. É por isso que eu acho tão bela, Carlos de Volta, a democracia. É por isso que eu acredito na democracia. E lamento profundamente aqueles que burlam, aqueles que maquinam, aqueles que manipulam processos legítimos, construídos a duras penas por uma parcela da sociedade que labutou muito, que sofreu, que morreu em nome da construção democrática. A esses está fadado o fracasso histórico do não reconhecimento da sociedade pela sua mesquinhez, pela sua pequenez, e não permitir que a sociedade possa se sentir representada, não apenas na sua burguesia triste, mas de modo particular lá na favela e na construção política diária do marginalizado e do mais pobre. É por isso, senhor presidente, que eu apoio esse projeto de lei. Eu acho ele digno, eu acho ele coerente, eu acho que ele traz para a cidade de Cotia um processo de democracia aos que não têm acesso à democracia. Por isso, eu quero aqui dizer que projetos que venham com essa entonação e com essa característica, deste vereador vai ter apoio pleno, sempre, porque essa sempre foi, vereador Arildo, presidente, neste momento dessa sessão, a luta que esse vereador sempre imprimiu para que a democracia se
estabeleça de modo particular aos mais pobres e necessitados.